Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Eu passei na última aula uma atividade avaliativa porque vocês não tiveram aula online. E né, antes disso eu tinha pedido para vocês lerem a página 290 da apostila, que falava sobre a escravidão na América do Norte. E depois responder as atividades da página 291, 292 e 293. Então eu vou trazer para vocês a correção agora aqui dessas perguntas, ok? A questão, então, lá 1 fala, leia abaixo as frases né, que representam respostas. Depois reflita e elabore uma pergunta referente a cada uma delas. Então, eu vou dar sugestões, tá? Depois na aula online a gente corrige o que vocês colocaram. Então, a sugestão para a primeira pergunta, né, para a pergunta A gente poderia ter colocado quais as origens das pessoas que imigraram para a região dos Estados Unidos no período de sua formação, ok? Na B, vocês poderiam ter posto uma sugestão. Quais eram as diferenças entre a colonização nas colônias do norte e do centro e a colonização do sul das 13 colônias? A pergunta da número C, letra C, que vocês poderiam ter colocado. Quando os ingleses iniciaram a colonização, quais eram as populações que viviam na América do Norte? A D. Na atualidade, como é a situação dos descendentes dos povos nativos? Tá? A 2. Explique o que foi o comércio triangular, tá? Então você poderia ter colocado: o comércio triangular foi uma série de trocas comerciais entre Inglaterra, regiões da África e das 13 colônias. Só colocar isso estava bom. Poderia complementar. Pessoas escravizadas da África foram levadas para a América, onde trabalhavam na produção de matérias-primas que eram encaminhadas à Europa. Nesse continente, os produtos eram manufaturados e levados para as colônias e para a África para servirem como troca de escravos, ok? Na 3, analise a imagem a seguir e responda as questões. Então dá para ver que é um pessoal, né, trabalhando na lavoura, ok? Tá até falando, a gravura do século XIX que representa escravizados trabalhando em uma plantation, tá? De algodão nos Estados Unidos, uma plantação. Então descreva a imagem acima. Então você teria que colocar. A imagem mostra pessoas escravizadas trabalhando no plantation, né, na plantação de algodão. Essas pessoas não podiam ser homens e mulheres, elas aparecem arando o solo. Enfim, era só fazer uma descrição dessa imagem. B. Quem são as pessoas que estão trabalhando nessa plantação? Né? Então, podemos perceber quem? Os afrodescendentes, né? O pessoal, né? Os negros africanos que vieram, né? Foram escravizados na América do Norte, tá? Muitas dessas plantações podem ser chamadas de plantations. O que isso quer dizer? Né? Isso significa que essa plantação faz parte de uma grande propriedade rural, baseada na mão de obra escrava e na monocultura. Ok? D. Em quais regiões das colônias esse tipo de plantação era mais comum e por quê? Na região sul, as plantations eram mais comuns, pois o clima e o tipo de solo favoreciam o cultivo de produtos característicos para o mercado. Tá? A4. A cultura estadunidense atual apresenta muitas influências, né, dos grupos africanos e afrodescendentes que viveram no período colonial. Leia o texto a seguir, que aborda um exemplo dessa influência na música, depois responda às questões. O blues nasceu com o primeiro escravo negro na América. Da África, os negros trouxeram sua expressão vocal básica. Gritos de entonações estranhas que cortavam o céu do Novo Mundo, como uma espécie de sonar, explorando um território desconhecido. A obscena instituição do tráfico foi proibida em 1808, mas os escravos continuavam chegando, abarrotados nos porões dos navios negreiros, e só na década de 1850 e 1860, a América do Norte recebeu mais negros do que meio século anterior. O negro era uma ferramenta de trabalho, até nos raros momentos de lazer, quase tudo lhe era interditado. Não podia tocar instrumentos de percussão ou de sopro. Os brancos receavam que pudessem ser usados como os códigos incitando a rebelião. Assim, a voz ficou usada nas work songs, canções em que o feitor cadenciava o trabalho dos escravos, a batida dos martelos ou machados, o levantamento de cargas, etc. Essas canções ajudavam a manter a racionalizar o trabalho e o tornavam mais rentável. Tá? Então, qual é a influência afrodescendente abordada no texto? Né?
Então, o texto aborda, então, o quê? O surgimento de um estilo musical conhecido como blues, ok? Principalmente o que eles usam, eles veem muito, né? Escutam muito isso nos Estados Unidos até hoje, é lá em Nova Orleans, né? É bem famoso, bem escutado. A B. Como o ritmo musical se relaciona à mão de obra escrava praticada nos Estados Unidos? O blues e a sua marcação musical característica tiveram origens nos cantos dos escravizados, que cadenciavam o ritmo produtivo das chamadas work songs, tá? E a C é uma pesquisa que vocês tinham que fazer, né, sobre essa influência da matriz africana na cultura estadunidense, no caso do jazz, tá? E aí, na aula online, a gente conversa sobre essa questão. Belezinha, pessoal? Espero que vocês estejam bem, tá? Muito obrigado, até sexta-feira. Beijo, até mais. Tchau.